Capítulos 3. Louco amor. Quando eu era criança, ensinaram-me a canção Jesus me ama. Jesus me ama, eu sei disso sim. Mesmo que você não tenha sido criado em uma igreja, é provável que saiba como essa música termina, porque a Bíblia diz assim. Quem passou pelo menos algum tempo em uma igreja certamente ouviu falar desse conceito, expressado de um jeito ou de outro. Deus nos ama. Durante anos eu acreditei nisso pelo motivo citado na canção, porque a Bíblia diz assim. O único problema era o seguinte, tratava-se de um conceito que aprendi, e não de alguma coisa que eu soubesse implicitamente ser verdade. Por muitos anos, procurei me convencer mentalmente do amor do Senhor. Tinha uma resposta apropriada para a pergunta, como é Deus? No fundo do coração, porém, não conseguia entender que amor era aquele. Não acho que eu era a única pessoa que não entendia direito o amor do Senhor. A maioria de nós, em maior ou menor grau, encontra certa dificuldade para entender, acreditar ou aceitar o amor absoluto e ilimitado de Deus por nós. As razões por que não recebemos, não vemos o amor divino ou não confiamos nele variam de uma pessoa para outra, mas todos nós perdemos com isso. Para mim, tinha um bocado a ver com meu relacionamento com meu pai. Meu pai e meu pai. A ideia de ser desejado por um pai era estranha para mim. Durante o período em que cresci, eu me sentia como se o meu pai não me quisesse. Minha mãe morreu durante o meu parto, por isso é possível que ele me visse como a causa da morte dela. Não tenho certeza disso. Nunca tive uma conversa muito significativa com meu pai. Na verdade, o único sinal de afeição do qual consigo me lembrar ocorreu quando eu tinha 9 anos. Ele me envolveu nos braços por aproximadamente 90 segundos enquanto estávamos a caminho do funeral de minha madrasta. Além disso, o único toque físico que eu sentia eram as surras que recebia quando desobedecia a meu pai ou o aborrecia. Meu único objetivo em nosso relacionamento era não irritá-lo. Eu chegava a ficar caminhando em volta da casa só para não aborrecê-lo. Ele morreu quando eu tinha 12 anos. Chorei, mas, ao mesmo tempo, senti certo alívio. O impacto desse relacionamento afetou minha vida durante anos, e acho que muitas daquelas emoções foram transferidas para o meu relacionamento com Deus. Por exemplo, eu fazia o possível para não irritar Deus com meu pecado, ou aborrecê-lo com meus probleminhas. Não tinha nenhuma aspiração a ser desejado por Deus. Só o fato de ele não me odiar ou magoar era suficiente para me deixar satisfeito. Não me entenda mal. Nem tudo que diz respeito a meu pai era ruim. Eu realmente agradeço a Deus pela vida dele, pois me ensinou princípios como disciplina, respeito, temor e obediência. Também acredito que ele me amava, mas não posso minimizar o efeito negativo que meu relacionamento com ele exerceu por vários anos sobre minha visão de Deus. Felizmente, meu relacionamento com Deus passou por uma grande mudança quando eu mesmo me tornei pai. Depois do nascimento de minha filha mais velha, comecei a ver como estava errado meu raciocínio em relação a Deus. Pela primeira vez, senti um gostinho do que acredito ser o sentimento de Deus por nós. Pensava em minha filha com frequência. Orava por ela enquanto dormia à noite. Mostrava o retrato dela a qualquer pessoa que quisesse ver. Queria dar o mundo inteiro para ela. Às vezes, quando volto do trabalho para casa, minha garotinha me recebe correndo pela calçada e pulando em meus braços antes mesmo que eu saia do carro. Como você pode imaginar, voltar para casa se tornou um de meus momentos favoritos do dia. Meu amor e o desejo pelo amor de meus filhos é tão forte que fez os meus olhos se abrirem para enxergar quanto Deus nos deseja e ama. A maneira de minha filha expressar seu amor por mim, e o desejo que ela demonstra de estar comigo, é o que há de mais extraordinário. Nada se compara à sensação de ser desejado de modo tão verdadeiro e intenso por nossos filhos. Por causa dessa experiência, consegui entender que meu amor por meus filhos não é nada além de um débil reflexo do grande amor de Deus por mim e por todas as pessoas que Ele criou. Sou apenas um pai terreno e pecador, e amo tanto meus filhos que chega a doer. Como eu seria capaz de não confiar em um Pai celestial e perfeito, que me ama infinitamente mais do que jamais conseguirei amar os meus filhos? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7:11. Deus é mais digno de confiança que qualquer outra pessoa. Ainda que eu tenha questionado seu amor e duvidado de seu cuidado e de sua provisão para minha vida durante muito tempo. Amor e medo. Se eu pudesse escolher uma palavra para descrever meus sentimentos em relação a Deus naqueles primeiros anos como cristão, seria medo. Basicamente, era muito fácil me identificar com todos os versículos bíblicos que descrevem a grandeza indescritível ou a ira divina, pois eu tinha medo de meu próprio pai.
Eu me via em passagens bíblicas como esta. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos corno-gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles, e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Isaías 40, 22, 24. A maioria dos cristãos aprendeu na igreja, ou com os pais, que deve separar um tempo do dia para a oração e leitura da palavra de Deus. E é assim que, em tese, devemos proceder, e foi isso que tentei bravamente fazer por um bocado de tempo. Quando não conseguia, me sentia culpado. Com o tempo, percebi que, quando amamos Deus, nós o buscamos natural, frequente e zelosamente. Jesus não ordenou que passássemos um período diário com Ele. Em vez disso, nos orientou: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele classifica essa ordem como o primeiro e maior mandamento. Mateus 22, 37, 38. Os resultados são a oração e o estudo de sua palavra. Nossa motivação muda, passando da culpa para o amor. É essa reação que Deus espera de nós diante de seu amor extraordinário e sem fim. Não com um período de silêncio, superficial, contaminado pela culpa, mas com amor verdadeiro, expressando em nossa vida da mesma maneira como a minha filha corre pela calçada para me abraçar toda noite, pois ela me ama. Medo não é mais a palavra que uso para descrever como sinto em relação a Deus. Agora uso termos como intimidade reverente. Ainda temo o Senhor e oro para que nunca deixe de temê-lo. A Bíblia enfatiza a importância do temor a Deus. Como vimos no capítulo 1, falta à nossa cultura o temor a Deus, e muitas pessoas sofrem de amnésia. No entanto, por bastante tempo, me concentrei tanto nesse temor a ponto de preterir o grande e abundante amor do Pai Celestial. Desejado. Há algum tempo, por conta de um desejo de desenvolver meu amor a Deus, resolvi passar alguns dias a sós na floresta. Antes de sair de casa, um amigo orou: Deus, sei quanto o Senhor desejou passar esses momentos com Francis. Embora eu não tivesse dito nada na ocasião, julgava-se tratar de uma maneira herege de orar, e que meu amigo estava errado ao se dirigir a Deus daquela maneira. Eu estava partindo para a floresta porque queria mais de Deus. Acontece que Ele é Deus. Com certeza, não iria querer nada mais de mim. Parecia uma ofensa achar que Deus estivesse ansioso pela oportunidade de estar com um ser humano. Contudo, quanto mais buscava nas Escrituras, mais eu me convencia de que a oração de meu amigo estava correta, e que minha reação à sua oração indicava, como eu ainda tinha dúvidas sobre o amor de Deus. Minha crença no amor de Deus ainda era teórica, e não uma realidade que eu estivesse sentindo ou pondo em prática. Acabei passando 4 dias na floresta sem falar com nenhum outro ser humano. Não tinha nenhum plano ou agenda. Tudo o que fiz foi abrir minha Bíblia ao acaso. Não acho que tenha sido coincidência o fato de, no primeiro dia, abrir em Jeremias capítulo 1. Depois de fazer a leitura, meditei a respeito daquela passagem das Escrituras pelos 4 dias seguintes. Ela falava do conhecimento profundo que Deus tem de mim. Eu sempre reconhecer a soberania completa do Senhor sobre a minha vida. Mas os versículos 4 e 5 levaram esse conceito a um nível mais elevado. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Em outras palavras, Deus me conhecia antes mesmo de me haver criado. Por favor, não passe superficialmente sobre essa verdade, só porque já teve a oportunidade de ouvi-la antes. Reserve um tempo para pensar mesmo sobre ela. Vou repetir. Deus conhecia você e eu antes de existirmos. Quando assimilei esse conceito pela primeira vez, todos os meus outros relacionamentos pareceram banais em termos de comparação. Deus está comigo desde o começo, na verdade, desde antes do começo. Meu raciocínio seguinte, sozinho na floresta, foi o seguinte: Deus determinou que Jeremias seria antes mesmo que o profeta nascesse. Cheguei a questionar se aquilo também valia para mim. Talvez as coisas que eu estava lendo se aplicassem apenas à vida de Jeremias. Foi então que me lembrei de Efésios 2:10, que nos diz que fomos criados para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse versículo foi escrito para mim e para todos quantos foram salvos pela graça por meio da fé. Minha existência não é um acaso nem um acidente. Deus sabia quem estava criando, e me gerou para um trabalho específico. As palavras seguintes de Deus dirigidas a Jeremias me deram a certeza de que eu precisava para não ter medo de errar. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar.
pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Jeremias 1, 6, 10. Quando Jeremias verbaliza sua hesitação e seu medo, Deus, o Deus das galáxias, o alcança e toca a boca do profeta. Trata-se de um gesto de carinho e afeição, algo que um pai ou uma mãe faria com amor. Graças a essa ilustração, percebi que não tenho de me preocupar em não cumprir as expectativas do Senhor. Ele garantirá o meu sucesso de acordo com o plano que tem para mim, e não com os meus. Esse é o Deus a quem servimos, o Deus que nos conhecia antes de nos criar. O Deus que promete permanecer conosco e nos resgatar. O Deus que nos ama e deseja que retribuamos com o mesmo amor. Sendo assim, por que será que, quando ofendemos a Deus e nos revelamos incapazes de amar e ser amados, Ele insiste em nos amar? Durante a minha infância, fazer alguma coisa errada era garantia de castigo, e não de amor. Admitamos isso ou não, cada um de nós já ofendeu o Senhor em algum momento da vida. Jesus afirmou isso quando disse: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Lucas 18, 19. Por que Deus continua nos amando, apesar do que somos? Não tenho uma resposta a essa pergunta, mas sei que se a misericórdia de Deus não existisse, não haveria esperança. Não importa quão bons tentássemos ser, seríamos castigados por causa de nossos pecados. Muita gente olha para a própria vida e pesa seus pecados comparando-os com seus feitos positivos. Mas Isaías 64, 6 afirma: todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Nossas boas obras nunca são suficientes para limpar nossos pecados. A interpretação literal de trapo imundo nesse versículo é pano menstrual. Pense em absorventes femininos usados, e se você achar a ideia nojenta, significa que Isaías chegou aonde queria. É difícil imaginar alguma coisa mais nojenta da qual pudéssemos nos gabar ou mostrar para todo mundo. Contudo, em comparação com a santidade perfeita de Deus, é com isso que nossas boas obras parecem. A misericórdia divina é dom gratuito, embora tenha um custo. Ela não pode ser conquistada. Nossos atos de justiça, assim como panos menstruais, certamente são incapazes de nos ajudar a merecer essa misericórdia. O salário do pecado sempre será a morte, mas, por conta da misericórdia de Deus, esse pecado é pago por meio da morte de Jesus Cristo, em vez da minha ou da sua morte. Uma estranha herança. O próprio fato de sermos amados por um Deus santo, eterno, onisciente, todo-poderoso, misericordioso e justo é, para dizer o mínimo, extraordinário. A parte mais inusitada é que Jesus não precisa nos amar. Seu ser é completo, perfeito, distinto da humanidade. Ele não precisa de mim ou de você. Ainda assim, Jesus nos quer. Ele nos escolhe e até nos considera sua herança. Efésios 1, 18. O maior conhecimento que podemos adquirir é saber que somos o tesouro de Deus. Trata-se de algo impressionante, e que vai além de qualquer descrição. O Santo Criador vê você como sua gloriosa herança. A ironia é que, enquanto Deus nos quer, mesmo não precisando de nós, precisamos desesperadamente de Deus, mas, a maior parte do tempo não o queremos de fato. Ele nos valoriza e antecipa nossa partida da terra, para que estejamos com Ele, ao passo que nós, com indiferença, nos perguntamos o que devemos fazer para Ele ficar satisfeito e deixar de nos incomodar. Tenho escolha? Há algum tempo, enquanto eu falava a alguns universitários, surgiu uma interessante questão sobre o contraste entre nossa indiferença em relação a Deus e o grande desejo divino por nós. Um aluno perguntou: por que um Deus amoroso me obriga a amá-lo? Parecia uma pergunta bem esquisita. Quando pedi ao universitário que esclarecesse o que ele queria dizer, sua resposta foi: Deus me ameaça com inferno e castigo se eu não iniciar um relacionamento com ele. A réplica mais fácil a essa declaração é que Deus não nos obriga a amá-lo. Trata-se de uma escolha nossa. Mas havia uma questão mais profunda no ar, e eu não tinha certeza de como responder naquele momento. Agora que já tive tempo de pensar a respeito, eu diria àquele estudante que, se Deus é mesmo o maior bem da terra, será que nos amaria de fato se não nos conduzisse ao que há de melhor para nós, mesmo que fosse Ele mesmo esse melhor? Essa atração, essa sedução, essa indução, esse chamado ou mesmo essa suposta ameaça, não seriam todas essas coisas demonstrações de seu amor? Será que,
Se ele não fizesse tudo isso, não o acusaríamos de, no fim das contas, não ter amor por nós. Se alguém perguntasse a você qual é o maior bem da Terra, qual seria a sua resposta? Pegar uma onda sensacional no surf? Segurança financeira? Saúde perfeita? Amizades relevantes e confiáveis? Intimidade com seu cônjuge? Sentir-se bem no lugar em que vive? O maior bem da Terra é Deus. E ponto final. O objetivo de Deus para a nossa vida é Ele mesmo. A boa notícia, a melhor notícia do mundo, na verdade, é que você pode ter esse Deus. Acredita que Ele constitui a maior experiência que se pode ter neste mundo? Acredita que as boas novas não se limitam ao perdão de nossos pecados, a garantia de que você não vai para o inferno, ou a promessa de vida no céu. As melhores coisas da vida são dádivas concedidas por aquele que nos ama sem cessar. Mas aqui está uma pergunta importante que devemos nos fazer. Será que amamos mesmo o Senhor, ou apenas as coisas que Ele nos dá? Imagine que coisa terrível seria ouvir de um filho: eu não amo você de verdade nem quero seu amor, mas não dispenso minha mesada, faça o favor. No sentido inverso, que lindo presente é quando uma pessoa que amamos nos olha nos olhos e diz: eu amo você. Não a sua beleza, o seu dinheiro, a sua família ou o seu carro. Só você. E aí? Pode dizer isso a Deus? Nosso amor por Ele é sempre resultado de seu amor por nós. Você ama esse Deus que é tudo, ou ama tudo que Ele lhe concede? Sabe e acredita de fato que Deus ama você, de maneira individual, pessoal e íntima? Consegue vê-lo e conhecê-lo como Abba, o Pai? Volte a assistir aos vídeos acessando o site www.mundocristal.com.br/loucoamor. Isso vai lhe ajudar a lembrar quem você é, e de como o amor de Deus é uma coisa louca e imerecida.